Oi, pessoal. Passando hoje para tirar aquela dúvida que a gente deixou aí durante a semana, se era verdade ou mentira que determinados grupos étnicos possuem maior chance de algumas doenças oftalmológicas. Verdade ou mentira? Será que a nossa ascendência influencia na tendência a algumas doenças oftalmológicas? Então, sim, o fator genético pode contribuir para o surgimento de algumas doenças. Porém, o fator genético não é o único fator determinante de doenças. Ele é um dos fatores. Estilo de vida, hábitos saudáveis, aquilo tudo que a gente sempre fala, vão contribuir muitas vezes contra aquela tendência genética se eu tenho uma vida, de uma forma geral, hábitos de vida saudáveis. Porém, se a gente falar de tendências genéticas, existe sim uma maior incidência de algumas doenças dependendo dos grupos étnicos de ascendência. Em recente estudo da Escola Americana de Oftalmologia, evidenciou-se uma situação já conhecida, mas fez-se uma atualização bibliográfica, e de dados, e evidenciou-se que pessoas americanos, latino-americanos que têm ascendência africana possuem sim uma maior incidência de hipertensão ocular, que vem a ser a principal causa de glaucoma. Então, em descendentes negros, nós temos até 4 vezes mais chance de desenvolvimento de glaucoma após os 40 anos, e é uma doença que tem um potencial de cegueira, caso não seja diagnosticada a tempo, em fases muito precoces. Porque, como a gente já falou, a pessoa só vai perceber a deficiência ou uma perda de visão por glaucoma nas fases muito terminais da doença. Muitas vezes tarde demais ou muito tarde, porque tudo que se perde no caso de um glaucoma não recupera. Então, se a pessoa percebe numa fase muito avançada, ela já teve uma perda de campo visual muito significativa e isso é irreversível. Então, a gente consegue sim, com o tratamento, manter ainda o campo que restou, mas não se consegue recuperar o que se perdeu. O glaucoma é um exemplo de doença que tem um fator predisponente genético maior na descendência negra. Porém, em americanos caucasianos de origem caucasiana, se evidencia o maior risco de doença macular relacionada à idade, por exemplo. Então, aquelas pessoas com olhos claros, pele muito clara, são mais sensíveis aos desgastes retinianos causados principalmente por causa de luzes nocivas, e o sol é um exemplo disso. E essas pessoas, por terem menos barreiras de fotoprotetoras, elas vão sofrer um pouco mais danos retinianos. Naturalmente, se orienta, nesses casos, a bastante uso de óculos de sol para proteger a entrada desse tipo de luz nociva, que até pelas telas de celulares e computadores nós temos também. Por exemplo, no caso de outra doença, a miopia, ela é mais frequente, ela está aumentando bastante, nos últimos anos, e ela é mais frequente em pacientes de origem asiática. Porém, no caso da miopia, assim como nas outras doenças, o nosso meio, o nosso ambiente, os nossos hábitos podem influenciar. E hoje nós estamos tendo mais miopia do que antes por conta de muitas horas olhando um celular, um tablet, um computador. Isso ajuda ao desenvolvimento mais acentuado de uma predisposição genética que aquela pessoa já tem em relação à miopia. Então, existem várias doenças que possuem uma incidência maior dependendo da minha ascendência racial. Porém, todas elas são passíveis de controle caso sejam diagnosticadas a tempo, de forma que não vão dar uma sequela, não vão gerar uma sequela grave naquele paciente. Então, volta-se a bater naquela tecla da prevenção. Todo mundo tem que fazer prevenção de cegueira, principalmente após os 40 anos. Claro que se você está dentro de um grupo de risco racial para o glaucoma, você tem que ter, por exemplo, uma prevenção mais assídua. Ou outra doença oftalmológica que a gente saiba que tem uma carga genética. Porém, independente de eu saber a minha carga genética ou não, a prevenção de cegueira deve ser feita anualmente após os 40 anos. Porque muitas vezes nós somos tão miscigenados racialmente que nós não sabemos tudo que nós temos de herança genética. Então, a prevenção de cegueira, pessoal, ela é válida para todo mundo. Todo mundo tem que fazer prevenção de cegueira.
Então fica aí essa dica nesse domingão nublado aqui na Bahia, para vocês pensarem se vocês têm aí alguma predisposição genética a alguma doença oftalmológica. E se na sua família já existe alguém cego, ou alguém com glaucoma, doença macular relacionada à idade, ou alguma doença que gerou uma deficiência visual em algum membro da sua família, claro, o seu cuidado deve ser redobrado, porque existe um padrão genético que você pode ter semelhante. Fica aí essa dica e um bom dia, até a próxima para todo mundo aí. Tchau, tchau.